Então a gente estava até conversando, eu e o Peter, e vendo que a capoeira ela é interdisciplinar por natureza, pelo simples fato dela ser em si essa manifestação humana, uma promoção, uma produção humana. Então ela também não pode ser encarada de uma forma fragmentada, ela na verdade faz parte de um todo. Deixa eu tentar seguir o roteiro, senão eu vou me estendendo e daqui a pouco a gente já tem um tempão. E apesar disso, e tentando montar o que eu viria conversar com vocês, eu percebi também que falar sobre a capoeira propriamente dita seria desnecessário, porque com certeza todos que estão aqui dominam o assunto muitíssimo mais do que eu. E também seria até uma ousadia, tentar falar para vocês sobre a capoeira. Mas realmente fica complicado a gente tentar falar da educação sem de vez em quando se reportar um pouquinho a capoeira propriamente dita. E o primeiro ponto, relacionado a essa questão da interdisciplinaridade da capoeira, seria essa análise mesmo, da comparação da capoeira como uma produção, como uma ação, como uma manifestação humana. E dentro daí ela tem todas as suas vertentes que permeariam, então, essas características. E eu tentei fugir também da questão conteudista. Quando fosse falar de capoeira e de educação, eu poderia me prender a conteúdos, a currículo, mas eu achei que a gente poderia ir um pouco além disso e tentar trabalhar as outras questões tais como valores. Então, a gente pode tentar fazer uma análise da capoeira dentro de valores. Que valores que permeiam a capoeira? Então a gente pode ver que permeiam valores étnicos, os valores éticos, valores estéticos, valores políticos, valores antropológicos, enfim, uma porção de valores que vão permeando e que esses valores são manifestados todos juntos, até porque a sobrevivência desses valores só se dá pela mistura deles, Mas a gente pode tentar fazer uma análise, tentando, numa visão muito simplista, fazer uma análise em que momento que esses valores mais se manifestaram na evolução da capoeira. Então, os valores étnicos da própria origem, criada até por alguma influência europeia no momento das próprias digamos, armas, paus que começaram a ser usadas, também com a influência das danças portuguesas que usavam os cacetes, como uma forma de dança. Então toda essa mistura, toda essa evolução, toda essa influência que a capoeira recebeu e que ela imprimiu também em outras danças, como o frevo, como outras manifestações até mais atuais, do Olodum, tudo isso, a gente estaria tendo aí muito claramente os valores étnicos, A questão dos valores éticos também, na própria sobrevivência, a capoeira teve um período de realmente manifestação do sentimento de sobrevivência do ser humano, Os escravos usavam a capoeira como uma forma de despistar a repressão mesmo dos brancos, nas senzalas. Dentro dos valores místicos, quando a capoeira já depois de um período de grande pressão foi ressurgindo, então começou o próprio misticismo em torno da capoeira. Os capoeiristas são pessoas com corpos fechados, havia muito uso do patuá. Hoje a gente vê que as duplas persignam-se antes de entrar na roda, fazem o sinal da cruz na testa, na boca, no peito. Então há todo um valor místico que está imbuído dentro desses momentos e toda a trajetória da capoeira. Teve o valor político também, os valores políticos estiveram impressos. A capoeira, quando já teve uma característica mais de ser utilizada mais pelos malandros, principalmente no Rio de Janeiro, ela tinha uma vertente política. Quantas vezes foi usada para violação de urnas, para afugentar votantes, teve um papel político. A própria capoeira, a prisão do Reis no Rio de Janeiro, foi assim, dizem, que foi a primeira crise do governo provisório da República, foi a prisão de um mestre, do Reis no Rio de Janeiro. Então, seria aí, a gente estaria evidenciando
o valor político mesmo. E a gente poderia ir falando o valor antropológico, a própria sobrevivência da capoeira na sua trajetória, teve tantas pressões e está aí, hoje, viva, firme, forte, com uma porção de jovens inseridos, valorizando, incentivando. Quer dizer, isso mostra a vida mesmo da capoeira, apesar de uma evolução com muitas características de repressão, de tentativa até de extinção da capoeiragem, né? E se manifestada abertamente, né? Em mais ou menos 1890, dizem que tinha uma campanha fortíssima para acabar com a capoeiragem. E hoje nós estamos aí, 100 anos depois, a capoeira é viva. Então, todos esses valores eu vejo que são importantíssimos que a gente possa realmente fazer uma análise entre a gente, né, com os alunos, com as pessoas que estejam entrando, né, para a capoeira em si. E dentro disso aí a gente não pode esquecer que todas essas questões são questões relacionadas à educação. E um dos valores que é importante também a gente hoje resgatar é a questão dos valores estéticos também. A gente falou dos étnicos, éticos, políticos, místicos e a questão dos valores estéticos, que é onde a gente poderia então cair na questão dos conteúdos. Abordando os valores estéticos da capoeira, a gente pode estar abordando uma porção de coisas. A gente vê a valorização da capoeira, principalmente no último século, manifestada na literatura. Machado de Assis fala de capoeira, né, de uma forma sutil em suas obras. Jorge Amado, mais do que ninguém, sempre menciona, né, a capoeira. Então, dentro da literatura, a gente vê a questão do valor estético da capoeira sendo produzido, sendo divulgado. Dentro das artes plásticas, quantos quadros, né, que estão aí, que abordam, ou que tem alguma, nem que seja de uma forma sutil, mas sempre alguma menção naquela linguagem estética que fala, né, através da expressão da capoeira. As músicas, né, quantas músicas que, não só as músicas específicas da capoeira, mas que de um jeito ou de outro falam da capoeira. Vinícius de Moraes tem uma música, né, que provavelmente muitos de vocês conhecem, chamada Berimbau, que fala nitidamente da capoeira. Falei um pouquinho da literatura, da arte, da música. A questão estética influenciou a dança, né, sobremaneira. Muitos golpes da capoeira, na verdade, inspiraram passos do frevo, né, o próprio ritmo deu origem a outros ritmos hoje atuais. Então, dentro dessa questão estética, a gente poderia estar fazendo todo esse trabalho mesmo voltado para a educação. Falamos do místico, as influências, bom, o cinema, né? O cinema brasileiro também está sempre abordando, e mesmo no cinema que não seja a produção nacional, mas que se refere ao Brasil, nunca deixa de lado a questão de manifestar a própria capoeira, as rodas, os instrumentos, o berimbau. A gente está aí vendo isso a toda hora, né? Então é uma forma também da gente estar abordando. Mas, além disso tudo, a gente também pode fazer uma análise do próprio desenvolvimento, da psicogênese, né, do ser humano. Então, como que ela vem permeando? Se a gente considerar o que um dos estudiosos do desenvolvimento humano disse, né, que o ser humano tem 3 aspectos, e o estudioso que eu estou me referindo é o Piaget, ele fala que o desenvolvimento humano tem 3 aspectos, né, que é o cognitivo, tudo relacionado ao conhecimento, o aspecto social, a nossa forma de viver, né, tudo isso, e o psicomotor. Então a capoeira ela aborda de uma forma muito explícita esses 3 aspectos, né, do conhecimento, que é isso tudo que a gente falou, o psicomotor, que é o que a gente vê, né, nas rodas, todo esse desenvolvimento, e a questão social, que a capoeira tem um papel preponderante nisso, né? O próprio jogo da capoeira já é um jogo social, é um jogo que só acontece com a interação. É a interação de quem está com o instrumento, é a interação de quem está cantando, de quem está jogando, de quem está batendo a palma, de quem está... Então é um jogo que, apesar de ter características no movimento em si, de um jogo, de uma atividade física quase individual, mas o jogo em si, ele é
social, ele envolve uma porção de parcerias, uma porção de ajuda mútua, né? Ele só acontece com todos esses agentes atuando, né? Então, dentro da própria desenvolvimento, da própria psicogênese, a gente vê que a capoeira pode ser um fortíssimo exemplo. E a gente também não pode... Acho que deu essa doutora. A gente também não pode... Acho que é pior, né? Acho que só está mais baixo. Tá bom. Só abaixou um pouco. Bom, a gente não pode falar também de educação no Distrito Federal sem falar um pouquinho de escola candanga, né? Que é a nossa proposta atualmente, em termos de educação. O que houve? Microfone. E falar de educação no Distrito Federal hoje sem falar de escola candanga, né? A nossa proposta, e que eu vou inclusive me policiar para não falar demais, porque é um assunto que quando a gente ir longe, né? E a gente está tentando aqui diminuir um pouquinho, até pelo cansaço e pela vontade, pelo desejo que a gente vê que vocês estão aí de continuar na roda. Então eu vou tentar falar bem pouquinho da escola candanga, mas a escola candanga seria a escola que tenta realmente ter uma concepção de homem, uma concepção de mundo, como essa integralidade que a gente está falando, esse todo, né? O homem é um todo e a educação, a escola precisa trabalhar dentro desse todo. Cada um de vocês tem uma totalidade, é um universo imenso, e nós também, né, os professores, todos os agentes da educação são universos irrestritos e que precisam ser trabalhados nessa sua totalidade. E para serem trabalhados nessa sua totalidade, a escola candanga, ela aborda dentro dos seus currículos, dentro do seu paradigma, da sua função pedagógica, 3 dimensões: a dimensão filosófica, a dimensão socioantropológica e a dimensão psicopedagógica. E se a gente for fazer uma análise, nesses pequenos minutinhos que a gente esteve aqui conversando, a gente abordou essas 3 dimensões. Vamos imaginar que o que a gente está fazendo aqui não seja um bate-papo, que seja uma aula. Nós tivemos aqui a dimensão filosófica, né, desse paradigma de educação. Nós tivemos aqui a dimensão socioantropológica, onde a gente fez uma análise, né, muito rápida, e a questão psicopedagógica mesmo, quando a gente falou do nosso desenvolvimento, da concepção de homem, da concepção de mundo. Então a gente fez um pouquinho disso tudo. Na verdade, o que a gente tentou aqui nesses minutos muito rápidos foi de tentar mostrar para vocês como que a gente pode ver não só a capoeira, mas qualquer manifestação cultural relacionada intimamente com o processo de educação, e não com o processo de educação somente formal, não. Porque tudo é educação, né? O que a gente vai transmitindo, às vezes de geração a geração, é educação. O que a gente vai trocando nos grupos de amigos, nas nossas comunidades, isso também é educação. Então, o que a gente quis, que a gente tentou, e sem tomar muito tempo de vocês, foi fazer essa demonstração dessa junção e dessa mistura, né, onde que a manifestação cultural e a educação se misturam, onde que a capoeira especificamente se mistura com a educação. E o mais importante disso tudo, na verdade, eu acho que é o fato de nós estarmos aqui, o fato de nós estarmos juntos. E por essa oportunidade eu quero assim manifestar o meu agradecimento, né, pelos organizadores, e em especial para as pessoas que se lembraram de repente trazer a regional para estar aqui, né, o Peter e o João. Quero deixar assim, um agradecimento muito grande, um agradecimento para quem está aqui mesmo coordenando, batalhando, o deputado que veio aqui dar uma contribuição valiosíssima, aos professores, né, que estão ligados ao sistema público de ensino e que estão atuando diretamente aí como os mestres e tudo, né? O nosso mestre que, segundo informações que eu já tive, está na capoeira aí há 60 anos, tendo dado uma contribuição, inclusive, no aumento de números, né, de golpes, de criação de outros golpes. Então, um agradecimento muito carinhoso e aquele abraço muito carinhoso, muito especial
para a garotada. Todos nós somos garotada, lógico, mas tem uma garotada mais garotada do que a gente. Então esse agradecimento especial mesmo para vocês por estarem aí incentivando, divulgando, se apropriando, né, da capoeira. Se apropriando não no sentido de posse, mas no sentido de incorporação disso tudo que a gente falou, dos valores e saindo inclusive da questão do jogo pelo jogo, né? Pelo fato de vocês estarem aqui nos ouvindo, já demonstra que a capoeira para vocês não tem só a característica do jogo em si, mas essa característica mesmo de uma apropriação cultural, de uma manifestação e até de uma transformação, né, social através disso. Então eu queria agradecer, mas era para tentar usar o menos de espaço de tempo de vocês e agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre que a gente puder estar junto, como eu disse para vocês, onde tem educador e tem educando é onde eu realmente me sinto bem. Tendo a oportunidade, eu vou sempre aceitar estar junto com vocês. Agradecemos essas palavras tão instrutivas, né, que nós estamos ouvindo, e principalmente a quem pôde estar aqui atendendo a esse convite. E o deputado Lasni, que já está se retirando, tem outros compromissos. Um agradecimento especial aí pela atenção ao trabalho feito na escola por nós, né, e por outras pessoas que estão aqui. Uma proposta, Gilvan, para fazer. No dia 26, às 9 horas, nós vamos fazer a segunda berimbalada no Congresso Nacional. O presidente da Confederação está articulando uma autoridade para receber um documento tirado desse encontro nacional. E a discussão que a gente está tendo aqui, eu gostaria que daqui, desse dia hoje, por exemplo, a gente pudesse tirar uma comissão para elaborar esse documento, que vai ser levado desse encontro nacional para as autoridades lá. Vai chegar ao presidente da República esse documento. Eu gostaria que você pudesse coordenar isso junto com a comissão, que é a minha proposta. Quinta-feira, aliás, sexta-feira, às 9 horas da manhã, dia 26. Dia 26, então quer dizer, quinta-feira, quando nós terminarmos os trabalhos todos, teria que reunir essa comissão para elaborar esse documento. Quinta-feira à noite. Tudo bem, André? Sexta, 9 da manhã, fica bom. Não, sexta, 9 da manhã é para entregar o documento. Pronto. Quinta-feira, à noite, a gente está difícil. Aqui não tem jeito de sair uma comissão hoje, não, com essa comissão. Então, pronto. Legal, mestre. É um documento importante. Tudo, esses assuntos que estão... Sexta-feira, 9 horas da manhã. A berimbalada vai acontecer... Não, quinta-feira teria que tirar o documento. Pode ser à tarde, à noite, qualquer hora. 9 horas da manhã tem que estar com o documento em mãos. Legal. Eu acho que a gente poderia convidar o mestre Dionísio. O mestre está querendo ouvir um pouco, né, mestre? Para depois falar. Que trabalha com a capoeira no Vará, no CID, né? Muitas escolas públicas. Bom dia, é um prazer estar aqui participando desse evento. E a título só de informação, a capoeira na escola já é, na verdade, uma realidade. Ela já acontece de maneira oficial desde 1985, através de um projeto intitulado Expansão da Capoeira na Rede Oficial de Ensino, que foi
introduzido na Fundação Educacional pelo Mestre Zulu. Esse projeto prevê a criação do Centro de Iniciação Desportiva de capoeira e também o trabalho dos professores de educação física nas suas aulas normais de educação física com capoeira. Portanto, qualquer professor de educação física ou de outra disciplina concursado da Fundação Educacional, que seja contramestre ou mestre de capoeira, pode trabalhar com capoeira na escola, pode abrir um CID em qualquer regional de ensino, regional que não existe, para desenvolver esse trabalho, né, com capoeira. Então o CID tem toda uma regulamentação, o programa prevê toda uma regulamentação, um regimento dessa introdução. E às vezes as pessoas não sabem porque esse trabalho não é divulgado. Mas nós já desenvolvemos esse trabalho há 11 anos no Guará. O Mestre Zulu em Sobradinho já tem mais ou menos 14 anos, há 15 anos que ele desenvolve esse trabalho. E o Fred, o professor Frederico, do Bandeirante, desenvolve esse trabalho já há 10 anos. Portanto, a capoeira na escola já é uma realidade, né, dentro da Fundação Educacional. O meu tema é, na verdade, a aptidão física escolar através da capoeira. Né? Essa é a proposta que a gente vai trazer para vocês. Como a capoeira vai contribuir para aumentar a aptidão física do aluno, daquele aluno que pratica capoeira na escola. A gente estava conversando ali antes, eu e o André, e a gente percebe o seguinte: a introdução da capoeira na escola não pode ser de forma igual uma academia. Então esse professor que se propõe a trabalhar, esse profissional que se propõe a trabalhar com capoeira na escola, ele tem que ter uma formação muito maior do que simplesmente ser um jogador de capoeira. Ele tem que ter uma visão do universo educativo, uma visão do universo da capoeira muito maior do que simplesmente chegar na roda e jogar. É preciso ser abordada essa capoeira na escola de forma muito mais abrangente. Então o deputado andou falando, e a Adriana, nossa professora, andou falando dos seus valores, e esses valores realmente existentes na capoeira é preciso serem, né, abordados nesse trabalho do capoeira na escola. Então o profissional que venha se propor a trabalhar com capoeira na escola, é preciso que ele tenha essa visão. Não pode, a gente tem que ter um certo cuidado de não introduzir na escola uma academia de capoeira. Senão a capoeira vai ter uma vida muito curta na escola. Porque a gente percebe o seguinte, que quanto mais ela for abordada de maneira educativa, quanto mais for enaltecido os seus valores, mais ela vai crescer e mais os profissionais que se propõem a trabalhar com ela na escola vão estar se capacitando e mais alunos, mais pais, mais a sociedade vai estar dando credibilidade a esse trabalho. O ato de movimentar, isso já é da era pré-histórica, né? O nosso corpo necessita do movimento desde quando nós nascemos. Até os seres ditos irracionais se movimentam, né? Eles têm os seus momentos de movimentar, de brincar, e aqueles que movimentam por necessidade, que se migram para buscar o alimento e tal. Então o ser humano, na verdade, não pode perder essa qualidade inata que é o movimento corporal, né? A gente percebe que hoje, pelo avanço tecnológico, né, o ser humano está procurando de todas as formas uma maneira de se livrar cada vez mais de executar tarefas, de movimentar para executar suas tarefas. E isso não é legal, porque mesmo com o avanço tecnológico, o nosso corpo, as necessidades do corpo continuam as mesmas, não mudou nada. Mesmo com o avanço aí, se de repente o computador trazer para a gente toda a facilidade, a informática e os meios tecnológicos, trazer para a gente toda a facilidade de realizar as nossas tarefas, o nosso organismo, o corpo, vai continuar com as mesmas necessidades de movimentação, né? Então a gente precisa estar sempre bem atento a essa questão.
Por isso, hoje, a gente critica muito a forma como é desenvolvida as aulas de educação física na escola. A educação física vem passando por um processo, né, que vem sendo marginalizado pelas outras disciplinas. Isso tem feito com que o aluno procure, de todas as formas, se ver livre das aulas de educação física. Porque as aulas não estão tendo nenhum atrativo. Né? E isso vai fazer o quê? Porque esse aluno, que é criança, ou adolescente, jovem, não desenvolve uma mentalidade, uma consciência da importância do movimento corporal. Você não veio para o nacional ainda não? Porque a escola é o básico, na escola é onde que ele vai desenvolver essa mentalidade, onde que ele vai tomar essa consciência. Por isso a gente fala antes, por isso a capoeira na escola tem que ser feita de forma, naquele ciclo mesmo, de forma bastante consciente, né? Senão realmente ela pode contribuir para que o aluno venha a cada vez mais detestar a atividade física. Isso é um perigo. Não sei se vocês já começaram a refletir sobre isso. Porque a capoeira na escola, introduzida de forma errônea, em vez de trazer ao aluno, né, um benefício, em vez de trazer ele um prazer em praticar a capoeira, pode trazer desprazer. Pode trazer para esse aluno uma empatia muito grande. E ele já tem, veja bem, ele já tem uma empatia, ele já foge das aulas de educação física. Na capoeira a gente percebe que atrai muito o aluno. A gente já vem desenvolvendo esse trabalho há 11 anos, a gente percebe que o aluno realmente tem procurado a capoeira de forma muito sistemática. E até alunos que nunca fizeram nenhuma atividade física, ao entrar na capoeira, como o mestre falou, né, já passam então a gostar da atividade física, através da capoeira. Então a gente percebe isso. Então o que acontece? Se a capoeira foi introduzida de forma errônea, isso pode ser um perigo até mesmo para a própria capoeira. Pode descaracterizar a capoeira. Eu vou sempre me ater aqui a minha cola, até porque a gente vem, nesses anos, atuando mais de maneira prática, né? A gente não vem atuando de maneira assim, falando para a plateia, para o público, só para os alunos, né? Então a gente tem que, essa questão de falar é uma prática também, para você usar os tópicos, desenvolver a nossa coisa toda, como a Adriana estava falando. Então eu vou sempre ater aqui a minha cola. Então eu queria até dizer para vocês uma definição sobre a aptidão física, que é dada pelo Valdir Barbante, que é um autor que tem escrito vários livros sobre atividade física, aptidão física, treinamento esportivo. É uma pessoa de bastante nome aí no meio acadêmico. Ele diz o seguinte, que a aptidão física é um estado dinâmico de energia e vitalidade que permite a cada um não apenas realizar tarefas diárias, as ocupações ativas das horas de lazer, e enfrentar emergências imprevisíveis sem fadiga excessiva, mas também ajuda a evitar doenças hipocinéticas enquanto funcionando no pico da capacidade intelectual e sentindo uma alegria de viver. Então, esse é o nosso desejo da aptidão física aos nossos escolares. Uma atividade onde não traga apenas o desenvolvimento das capacidades motoras, mas também que venha trazer para o aluno uma saúde funcional, onde o seu organismo venha funcionar de maneira satisfatória, onde através da atividade física, através da prática da atividade física, ao elevar a sua aptidão física, eleve também, ou traga também para ele o equilíbrio emocional, psicológico. Né? Por quê? Porque nós defendemos também a ideia da unicidade. Nós somos uma unicidade, corpo e mente uma mesma coisa. Então, nenhuma atividade física deva estar desvinculada, né, das fundamentações que venham a trazer um estado psicológico, um equilíbrio psicológico e emocional. E a capoeira vem muito de encontro a isso. Porque a capoeira na escola, sendo introduzida dessa forma,
a gente percebe o seguinte, que o gosto pela atividade, o prazer de praticar a capoeira, traz nesse aluno, né, esse equilíbrio. Então ele vai estar praticando a capoeira de forma prazerosa, não é de forma obrigatória. E a capoeira não deve ser introduzida na escola de forma obrigatória, porque tem que ser uma coisa optativa, né? O aluno tem que sentir a necessidade, tem que gostar, ir lá e praticar. Porque se for de maneira imposta, ela vai estar reproduzindo os mesmos problemas que hoje a nossa educação física se encontra. Então, se a capoeira é orientada por um profissional capacitado, e aí a gente sempre bate na tecla, né? Um profissional capacitado, esse trabalho vai proporcionar o desenvolvimento dos grandes e pequenos grupamentos musculares, né? Vai melhorar consideravelmente as ações coordenativas da pessoa que pratica, vai trazer consciência da postura, consciência postural, além de conduzir, olha só, à ludicidade e ao prazer psicológico. A gente até questiona, né, essa coisa da ludicidade na capoeira. Muita gente pensa que o lúdico na capoeira é você introduzir brincadeiras de roda nas aulas de capoeira. Eu questiono muito e critico muito essa questão pelo seguinte, porque a capoeira já tem o seu conteúdo lúdico. Pergunte para uma criança o que mais lhe atrai na capoeira. Ele vai dizer para você, a roda. Então a roda de capoeira é um momento lúdico. Você não precisa ficar preocupado em trazer brincadeiras de roda, né? Porque a capoeira já traz esse conteúdo lúdico desde a época do escravo. Então ela se incorporou essa ludicidade. A capoeira incorporou essa ludicidade, que é o jeito de cada um, o jeito nosso, o jeito brasileiro, alegre, de fazer, de realizar, de festejar. Então a capoeira incorpora muito bem isso. As inúmeras possibilidades de movimento que a capoeira proporciona favorece a criatividade. Por quê? Porque todo movimento é feito de forma pensada. Todo movimento passa pelo pensamento. Não tem como você fazer capoeira de maneira mecânica. Mesmo se você fazer o aluno reproduzir um movimento seu, antes de reproduzir ele vai pensar. Como que o capoeirista vai ser mecânico se ele vai jogar na roda e ele joga, cada jogo que ele fizer, ele fizer um jogo com todos nós aqui. Vamos lá, o João vai jogar com todos nós. O jogo comigo vai ser diferente, o jogo com o mestre Tico vai ser diferente, o jogo com ele vai ser diferente, o jogo com você vai ser diferente, o jogo com o André vai ser diferente, o jogo com... Todo mundo vai ser um jogo diferente. Então como que ele vai ser mecânico? Porque ele vai fazer o quê? A cada minha pergunta ele vai responder. É um diálogo. Então vamos supor, ele aprendeu a responder. Se eu dou uma armada, ele aprendeu a responder, esquivar. E se eu fintar armar e não der armada? Ele vai ter que fazer outra coisa. A nível mental, ele vai ter que fazer outra coisa. Aquela esquiva que ele fazia antes não vai dar mais. Então por isso, os movimentos, os inúmeros movimentos que a capoeira proporciona ao capoeirista, né, traz para ele esse aumento da criatividade, traz a improvisação. E por isso vai elevar a aptidão física. Porque cada vez mais que ele faz, cada vez mais ele dá vontade de fazer. Cada vez mais que ele se envolve, cada vez mais ele quer praticar, ele quer jogar, ele quer aprender. Então é claro que vai desenvolver, vai elevar a sua aptidão física. Ok? A capoeira, assim, como um elemento de desenvolver a aptidão física nas escolas, ainda é uma opção inusitada e latente. Né? Por que isso? Porque ela ainda não está difundida em todas as escolas da rede oficial de ensino. Então existem alguns trabalhos, né? O João que trabalha na bola, eu, o Zulu, o Fred, algumas pessoas que fazem algumas vivências, né? Mas ela precisa, ela se tornar um elemento realmente de desenvolver a aptidão física na escola, ela precisa estar
difundida, disseminada em todas as escolas e sendo praticada por todos os alunos, sendo uma opção de prática, né? Por todos os alunos da rede oficial. Por isso ela vai crescer, por isso ela tende a crescer, né? E é nas crianças e nos jovens, adolescentes, que o movimento corporal se torna significante para as suas vidas, né? Por quê? Porque eles estão ainda livres de todas restrições impostas pela vida adulta. Ou seja, no adulto, o adulto ficou sem tempo para fazer sua atividade física, trabalha, estuda. Então tem uma desculpa, né? E a criança, o adolescente, ele está livre disso ainda. E o que acontece? Se ele tem essa oportunidade de praticar capoeira como uma forma de desenvolver a questão física, né, ela vai ser, então, bastante benéfica. Porque na realização das suas tarefas diárias, aquele que tem uma aptidão física equilibrada, evoluída, aquela aptidão desejável, é claro que ele vai realizar suas tarefas diárias com mais economia, com muito mais equilíbrio emocional, né? Então, por isso a gente está prezando, está buscando valorizar essa questão de desenvolver a aptidão física dos nossos escolares através da capoeira, porque é uma forma, né, prazerosa. Eu não gosto de abordar a capoeira na escola como desenvolvimento da aptidão física, como sendo uma malhação, aquela dita malhação. Tá, vamos malhar. Não gosto muito dessa palavra. Por quê? Porque a capoeira, na verdade, é uma associação sincrônica, né, múltipla de movimentos. Então são movimentos, vários movimentos, que criam uma sincronia, né, uma multiplicidade muito grande, e atrás disso daí está fazendo o quê? Decifrando o cotidiano de cada um. Então você não executa uma armada, um martelo, sem estar decifrando naquele movimento o seu estado psicológico naquele momento. O mestre, que tem mais experiência do que nós, sabe muito bem que o capoeirista, já quando entra na roda, quando chega na roda, já diz a sua intenção. Imagina quando ele movimenta, né? Então por isso eu não gosto de abordar a capoeira da escola para desenvolver a aptidão física como a dita malhação. Porque a dita malhação é você repetir um movimento mecânico, entendeu? Sem nenhum vínculo com essa abordagem psicológica e emocional, né? Então essa sincronia múltipla é que dá vazão justamente à criatividade e à improvisação. E olha só, pessoal, o trabalho de capoeira, como desenvolvimento da aptidão física, elimina qualquer risco do trabalho com sobrecarga. Por que isso? Porque os movimentos de capoeira são feitos de forma alternância alto pelo baixo, uso das pernas e das mãos. Então, nessa questão, o próprio corpo está sendo exigido. Então não existe o trabalho com sobrecarga. E aí o que acontece? Vai se respeitar a maturação das pessoas, a capoeira respeita isso, e a individualidade de cada aluno. Percebe que a capoeira como um elemento que desenvolve a aptidão física vem ser aí uma atividade que pode ser muito mais explorada por nós, professores, porque você não precisa ficar usando implementos, pesos, né, para desenvolver essa capacidade, essa aptidão física, né? Aí é que está a formação do professor. Porque se ele, na verdade, fazer um trabalho, vamos supor, de força, com alunos de segundo grau, e submeter uma criança de quarta série a esse mesmo trabalho de força, então justamente ele vai estar, né, cometendo um grave erro, porque ele mostrou ali o desconhecimento total do desenvolvimento maturacional da criança. Por isso que a gente tem essa preocupação de quem
vá trabalhar com capoeira na escola. Porque a criança, você não precisa, ela vai desenvolver essa aptidão física apenas com os movimentos. Você não precisa. Deixa ela usar apenas o corpo dela. Até nós, adultos, né? Se você fizer só capoeira, treinar bastante capoeira, você vai pegar uma resistência invejável, além do equilíbrio emocional, né, que está por trás disso daí. Então, pessoal, a ideia é essa. A ideia é que a capoeira venha a servir como um elemento a mais, uma opção a mais, de desenvolver essa aptidão física. E venha chamar a atenção dos alunos, e venha trazer, e venha resgatar o gosto pela atividade física através da capoeira. Essa é a ideia. Eu agradeço aí o convite feito pelo João, pelo Gilvan. Queremos dizer que estamos à disposição de vocês e do mestre lá no Guará, no sítio de capoeira. Nós trabalhamos na segunda, quarta e sexta. O André conhece o trabalho lá. Estamos à disposição para qualquer tipo de trabalho, qualquer pergunta. Eu não sei se é previsto, João, no termo na relação de vocês, abrir para alguma pergunta e tal. Né? Então, se alguém tiver alguma pergunta relacionada a esse tema, também pode ser feito. Se eu conseguir responder, agora eu respondo. Se não, eu prometo trazer depois a resposta. Dou para o João passa para quem perguntou. Obrigado. Obrigado ao mestre Dionísio, que deu uma contribuição importante aí sobre a questão da aptidão física, que não pode ser esquecida. E é por isso que juntos, ou juntas, as cabeças transmitem melhor os melhores recados. Né? Mestre, eu acho que nós podemos deixar o André falar agora. Mestre André Luiz, 5 minutinhos. Podemos? André Luiz Teixeira Reis, organizador de eventos importantíssimos como o curso de especialização, primeiro curso de pós-graduação do mundo, ensino da capoeira na escola, do André. E tem algumas coisinhas para falar com vocês. Bom, gente, agradecer a oportunidade. E a primeira coisa, eu até, de uma forma que eu não deveria ter feito, pedi para falar antes do mestre Onça Tigre, mas é justamente para fazer uma homenagem ao mestre Onça Tigre aqui. Porque eu lembro que a gente conversa com os velhos mestres e eles nos falam que antigamente, ao andar com o berimbau nas ruas, a polícia chegava e falava: vagabundo, você vai fazer o que agora? Vagabundo, capoeirista, o que você está carregando aí? Aí vasculhava suas bolsas, roupas e tudo mais. Na história da capoeira, a gente vê que a capoeira foi colocada num artigo no Código Penal da República. Inclusive, capoeiristas eram deportados, eram presos na ilha de Fernando de Noronha, entre outras coisas. Havia um chefe de polícia encarregado de prender capoeiristas. Se a pessoa era capoeirista, já era sinônimo de vagabundo, de ladrão, entre outras coisas. Tinha até aquela questão de passar um limão na calça, e se ele passasse, a pessoa era dita como capoeirista, era preso, entre outros mais. Então a gente que está aqui hoje, nesse espaço aqui, cedido por um órgão público, com presença de deputados, de pessoas da Regional de Ensino falando e enaltecendo a capoeira, hoje em dia a gente está podendo fazer essa arte, né, sendo respeitados, são por pessoas como o mestre Onça Tigre, que está aqui conosco, representando, que muito lutaram para a capoeira hoje estar inserida já na escola, na universidade, que é sobre o que eu vim falar aqui. Então, em nome desses
que batalharam tanto, sofreram tanto para que a gente esteja fazendo a capoeira, inclusive, pegando até um adendo, é por isso que eu sou muito crítico à questão da violência na capoeira, a violência pela violência. As pessoas utilizarem a violência da capoeira dizendo que faz parte da capoeira. Ora, até o Dionísio já conversa muito comigo a respeito. Antigamente, você tinha que bater no senhor de engenho, bater na polícia. Capoeirista não batia em capoeirista na roda, não. Eles se preparavam para realmente bater em quem tinha que bater. E hoje os capoeiristas se enfrentam, porque é do grupo X, grupo Y, o grupo Y é mais bonitinho, aí vão dar porrada no pessoal do grupo A, porque é um grupo assim. Onde é que nós vamos parar com isso? É porque não conhece a história da capoeira e não conhecem pessoas como o mestre Onsati. Então eu ofereci a ele o meu livro de capoeira e vou ler para vocês a dedicatória. Ao querido mestre Onsati, um grande e valioso divulgador da capoeira. Que Deus o abençoe por tudo de bom que você fez para nós capoeiristas. Abraço, Sandra Reis. Bom, então, 5 minutinhos só, gente. Não vou falar mais do que isso, não. Nós temos trabalhado há um bom tempo, que oriundos de pessoas, tendo pessoas como o mestre Dionísio, que é meu amigo há muito tempo, né? O João, que eu já conheço há muito tempo também, pessoas valiosas que têm trabalhado com capoeira. E eu, antes de ser capoeirista, né, eu já era educador. Trabalhava com português, dava aula de português. Quando eu fui fazer educação física na UNB, aí eu comecei a ver a possibilidade de que a capoeira poderia ser um meio excelente de educação física. Já com a ideia do que o Dionísio fazia, né? O João eu conhecia pouco, mas o Zulu, que foi meu grande mestre, né? A pessoa a quem eu devo tudo aquilo que eu sei de capoeira, né? Que me orientou. Então eu comecei a estudar capoeira, né? Com esse propósito, ela como meio de educação. E aí então, nós na Universidade de Brasília começamos a discutir a capoeira porque antigamente lá só tinha voleibol, basquete, entre outras coisas, com prática desportiva, ou seja, a educação física do estudante universitário. E aí então, por que não tinha capoeira? Aí nós fizemos uma pergunta aos professores de educação física de lá. Ele falou, não tem capoeira, primeiro porque a capoeira não é uma coisa feita na rua, não tem essa questão de aprender, não tem que ensinar, aí aprende na rua naturalmente. Ah, mas sim, mas acontece que ela agora pode vir para a escola resgatar valores culturais na manifestação brasileira, genuína, e ser discutida com os alunos universitários. Aí eles começaram a perceber a importância, aí colocamos a capoeira como prática desportiva. Muito bem. Daí então, nós começamos uma luta para colocar a capoeira como uma disciplina no currículo do estudante de educação física. Ou seja, quem de vocês aqui está terminando o segundo grau? Quem aqui está fazendo o segundo grau? Bom, ótimo. Então vocês estão fazendo o segundo grau e que mais tarde quiserem, eu achei importante inclusive, a profissionalização na capoeira passa, na minha opinião, para o curso de educação física também. Então se você gosta de capoeira, quer se profissionalizar, quer fazer um trabalho com capoeira, eu acho que seria importante vocês já começarem a pensar e mais tarde fazer um vestibular e fazer um curso de educação física. Por quê? Vai dar uma legitimidade a vocês para poderem trabalhar e fazer um trabalho maravilhoso como o Dionísio faz, um trabalho como o mestre João Couto faz, muito embora ele é professor de biologia, mas é um educador, né? A Ana, que começou agora também, né, é uma professora de educação física. Então, são pessoas que estão começando a utilizar a capoeira porque, gente, infelizmente, não dá para entrar na escola pela porta dos fundos da capoeira. Tem que entrar pela porta da frente. E é através disso aí, porque o Dionísio falou muito bem. Eu me preocupo muito com as questões da capoeira dentro da escola, abrindo as portas para qualquer um. Eu sei que o Joãozinho tem boas ideias, eu sei que a maioria de vocês, sei que a Ana tem, mas acontece, gente, que nessa sociedade aí, podem ter pessoas que vejam apenas a escola como uma forma de complementação salarial. Então veja bem, todas as escolas abrem as portas para a capoeira, ótimo, 10 para isso. Mas tem pessoas, não é por isso que a gente também vai ser contra esse projeto, essa proposta não, ótimo, tem que fazer.
Só que tem que começar a discutir o desmembramento disso aí, para a gente não dar oportunidade a pessoas que fazem da capoeira o que vocês veem aí no dia a dia, formando maltas, que antigamente, hoje são gangues, de pessoas que vão ensinar movimento, mas não vão ensinar os aspectos filosóficos, culturais, sociológicos que estão por trás da capoeira. Então é como se você desse para a criança uma arma, sem dizer para ela primeiro que aquilo ali pode tirar a vida de alguém, que aquilo ali tem que ser utilizado e manuseado com destreza, com princípios de lealdade, etc. Então, gente, quando a gente fala, nada foge à educação. Um mestre de capoeira, uma vez, de um grupo de capoeira aí, que graças a Deus hoje já está bem diminuído, que fazia arruaça em Brasília todinha. E eu era administrador de academia, eu nem pensava em ser capoeirista na época, eu era administrador de academia. Aí os alunos dele pintavam e bordavam na academia, era uma zorra danada. E eu cheguei para ele e falei assim, professor, por favor, eu quero conversar contigo. Os seus alunos estão fazendo isso, isso e isso. Os seus alunos tinham uma lanchonete perto, né? Eles iam lá, enquanto um conversava com alguém, o outro abria o freezer de sorvete e a turma ia tirando sorvete. E o pessoal reclamava comigo, eu era administrador da academia. Aí eu falei com ele, sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele me disse o seguinte, eu não vou dar o nome do boi, mas ele me disse o seguinte, olha, professor André, eu ensino capoeira para os alunos aqui na academia. O que eles fazem da capoeira, se eles vão dar porrada, se eles vão bater, ou se eles não vão, isso é problema deles, não é problema meu. Quer dizer, isso mostra o despreparo de uma pessoa que se diz mestre de capoeira, um professor. Ora, se eu estou instrumentando o meu aluno para utilizar determinada coisa que eu acho importante, mas acho que eu não posso influenciar os seus aspectos, o seu raciocínio lógico na utilização daquilo ali, eu sou um mero instrutor, não posso ser chamado nem de professor de capoeira, quanto mais mestre. Então, eu com certeza, mestre Onça Tigre, quando houve uma coisa